Boa noite, galera, tudo bem? Hoje vamos começar aqui o nosso primeiro episódio do Pod Pato, nosso podcast sobre patologia veterinária e entusiastas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre inflamação e infecção, causas, sinais, tipos de lesões, né? exatamente, e algumas doenças, e vamos falar um pouquinho da prevenção. A gente tem alguns colegas que vão dar continuidade ao nosso papo aqui, né? Isso é nossa conversa. Nosso papo de pato. Nosso papo... Ixi! Nosso papo de pato. Nosso papo de pato, exatamente. Bom, hoje estamos presentes aqui, eu, João, Lucas Eu, Lucas. e o Emanuel. Boa noite. Nossos colegas vão dar continuidade para o nosso trabalho depois. Nosso papo aqui vai começar inicialmente explicando o que é uma inflamação e o que é uma... Ficou muito legal essa coisa. E o que é uma infecção. Primeiramente, uma inflamação basicamente é uma defesa do nosso corpo, que veio de uma razão evolutiva. Se não existisse a inflamação, provavelmente a gente já teria sido extinto. Por quê? O objetivo dela é encontrar, combater e eliminar do nosso corpo os causadores do processo infeccioso e inflamatório. Basicamente, existem alguns mecanismos que desencadeiam esse processo inflamatório. Pode ser um trauma, pode ser uma intoxicação, pode ser frio, calor ou um agente biológico. Podendo ser uma bactéria, um protozoário, um parasita, um vírus. Exatamente. Mas quando a gente tem uma invasão por um agente biológico, ele deixa de se chamar inflamação, não deixa de ser uma inflamação, mas daí a gente começa a usar infecção. Infecção sempre vai ser uma inflamação, só que causada por um agente biológico. Só para ficar fácil de lembrar, toda infecção é uma inflamação, mas nem toda inflamação é uma infecção. Tem outras causas, como eu disse, pode ser trauma, pode machucar, enfim. Então, a gente sempre tem que observar, né, o comportamento dos nossos animais, né? Falando isso de um modo para um tutor, por exemplo, né? Observar comportamentos repetitivos, como lambeduras, o ato de escavar também, né? As intoxicações, bom, basicamente pode vir de medicamento, alimentação, às vezes o animal teve contato com alguma coisa que é tóxica em geral, Produto né? químico, né? Produto químico, tinta, animal às vezes, sei lá, você tá pintando sua casa, ele vai lá e se esfrega na parede, tem um machucadinho ali, infecciona, por causa de uma intoxicação por tinta. É meio ridículo, assim, Produtos mas... estéticos. Produto estético. Em alguns estudos que eu cheguei a ver, não vou conseguir trazer um dado preciso, mas eu vi que a galera que usa minoxidil aí para crescer o cabelo pode causar... Bem famoso, pode causar um processo inflamatório grave no gato e muitas vezes é fatal, porque não tem muita informação sobre isso, então acaba levando à morte, muito fácil. É algo que tem que ser estudado aí. É uma coisa que tem que ser estudada ainda, que é bem interessante de saber. Um bom tema para um TCC, né? É verdade, um bom tempo para TCC isso daí. Bom, agora fala um pouquinho aqui sobre a anamnese, que pode ser feita por nós, como médicos veterinários, que a gente vai ser. Muitas vezes, a maioria da anamnese, na verdade, vai ser composta por perguntas que a gente vai fazer para o tutor. Essas perguntas, basicamente, vão ser o tutor respondendo para a gente como o cachorro muda, qual é o comportamento normal e qual que é a mudança que teve para essa inflamação, essa infecção, essa nossa desconfiança, para a gente poder chegar a um diagnóstico e fechar um diagnóstico, na verdade. Se vocês quiserem dar uma continuidade aí nessa... De coçar acaba trazendo bastante prejuízo para o animal, né? Por exemplo, o animal que coça bastante vai desenvolver uma lesão, uma doença até de pele, né? Sim. Observar também, né, se o animal mudou seu humor, tem uma mudança de humor repetitiva ou quase que diária, né, também, sentido com dor. Eu acho que a dor é um principal sintoma, né, um sinal clínico, né, que a gente pode observar, né, através das características que ele vai demonstrar, né, quando está com alguma inflamação, alguma infecção, né. A gente pode também relacionar, por exemplo, uma mudança de ambiente para o início de uma inflamação, ali, de uma infecção, ou até, por exemplo, alguma coisa que está gerando estresse, que daí desencadeia várias reações químicas aí no corpo do animal, que pode ser, em geral, pode ser até difícil de descobrir estando na clínica, mas você pelo menos vai saber, vai poder passar para o tutor como se pode mudar aquela situação, né? Sim, orientar, né? Exatamente, porque às vezes aconteceu alguma coisa na sua casa, uma mudança de casa também pode estar gerando um estresse, que pode estar desencadeando várias reações do corpo, que vai levar a uma infecção, uma inflamação. Sim. E junto ao ambiente também a questão se ele está muito preso, se ele não tem acesso à rua, né? O acesso à rua ele não pode ser, como que posso dizer, muito livre, né? Porque tem que ser controlado. Tem muitos perigos, né? Principalmente quando a gente fala de gatos, né? Que podem trazer várias outras doenças. A esporotricose. Eu ia falar exatamente isso. Muito perigoso. Porque a esporotricose não tem cura, né? Não. Inicialmente, para ser humano, a gente consegue, mas para o animal
isolar ele pelo resto da vida e não deixar mais que ele tenha acesso a outros animais, né? Pra acabar espalhando esse problema de pele aí, que é sério pra caramba. E que inclusive nossos colegas vão falar um pouco mais depois. Exatamente. Sobre o ambiente, né? Nosso ambiente, então. Então, sobre o ambiente, né, a questão além do estresse, é o perigo, né, como ele citou, o gato ir pra rua, ter contato com outros gatos, questão de ir atrás de fêmea no cio, que vai de bando. É verdade. A questão do passeio, né, sobre a liberdade do animal. Ele não pode ficar solto aí na rua sem tendo contato com tudo. Ele tem que ter uma supervisionação, né? Isso. Uma supervisão do seu tutor. Às vezes, o ideal é você passar até de coleira com o gato. Sei que gato não gosta muito, né? Mas se ele aceitar a coleirinha, você é bom que você passe com ele de coleira. Porque se soltar, Isso. ele não gosta. E também, tipo, ir num parque, passear na rua, né, que é o comum, mas tomar cuidado também, o local que esse animal tem acesso mesmo com você supervisionando. Porque, às vezes, né, algum animal com alguma doença contagiosa passou por ali. Animal de rua, às vezes, né? Sim, também. Alguma vez, você não sabe se tinha uma caçamba de lixo ali ontem, porque às vezes ontem você não foi passear com ele por aquele caminho. Aí aquele caminho tinha por exemplo, aquelas latas, aquelas caçambas enormes. Você não sabe que a galera joga dentro. E na hora de passar pro caminhão, às vezes cai coisa no chão. Ali é lixo e nada que preste. Né? Aí às vezes você tá andando, distraído, o bicho come o negócio que tá no chão, tava numa sacola ali. Uma comida, né, que às vezes tá jogada ali, pode já dar um problema intestinal e... Que daí pode gerar uma infecção secundária, né? Que daí já é causada por um agente que entrou no seu corpo por oportunismo, já não foi ele que causou aquela lesão. ali, né? Por exemplo, se você leva ele muito para passear, você tem que ficar de olho em alguns sinais de alerta aí que esse animal vai apresentar durante o dia a dia, aí você vai notar, que você é o tutor dele, você nota as mudanças de comportamento que vão acontecendo. Então, a gente precisa primeiro entender o que são esses sinais de alerta, né? Então, os sinais de alerta são as primeiras pistas visíveis que a gente vai observar no comportamento, principalmente do animal, né? Então, a gente vai ter, já que a gente estava falando sobre a esporotricose, e aí abrindo espaço para a gente começar a falar sobre algumas doenças, principalmente de pele, né? A gente tem alguns comportamentos característicos desses animais quando eles estão expostos a esses ambientes, né? Como, por exemplo, a coceira, né? Que é o prurido, né? A gente deve observar, né? Quando o médico veterinário vai fazer a anamnese, ele vai fazer uma anamnese completa com o tutor questionando, por exemplo, se o animal tem acesso à rua, se, por exemplo, se eles têm o costume de se coçar com frequência, né? Isso a gente vai ter como parâmetro para que a gente possa observar se o animal tem seus parasitas, né? Que aí a gente começa a falar também sobre outros sinais, que são a vermelhidão, né? Quando ele começa a se coçar, vai ter o eritema, a vermelhidão pela coceira, ou também por mordedura ou lambedura, que ele vai ter essas características aí. Bom, e completando um pouco sobre os parasitinhos ali, que ele comentou, né? O mais comum de todos é a famosa pulga, né? Que tem a praga que tem em todo lugar. Ela pode ter, no caso, com a saída do animal do seu ambiente ali comum ali, a sua casa, ir para um parque, vai catar uma pulga lá, volta para ela se coçando. Então é bom, né, o tutor ficar muito atento a isso. Não dá pra ter uma atenção também, porque às vezes você nem leva o cachorro no parque. Você leva ele na rua, mas você mora na cidade, ele pode pegar alguma pulga de um rato, por exemplo, que tava naquele lixo, exposto lá do lixo. Pulga de rato e... Pulga de rato. Peste, né? Uma pulga de rato matou muita gente uns aninhos atrás. Gente. E também, não só pulga, né? Pulga é meio comum, mas tem as alergias, né? Pode ser causada ali por um pólen de uma flor, por exemplo. Ou uma picada de uma abelha, algum inseto, uma formiga que está ali no chão, que ele pisa, né? Que daí pode gerar uma reação inflamatória exagerada do corpo, né? Isso, aquela hipersensibilidade. Tipo 1. Na verdade, isso aí é uma informação exagerada porque o animal já tem uma alergia. Às vezes o tutor não sabe, porque ele nunca foi picado pelo inseto. Sim. Só que daí nesse caso ele vai ser bem fácil identificar um processo inflamatório infeccioso, porque ele evolui muito rápido e normalmente acontece a partir de uma ferida. Ele vai ficar bem exposto. Um negócio simples já vira algo disseminado. Não, e o pior é que pode, às vezes, alguma lesão aqui no focinho, que pode, por exemplo, a bactéria, que come, que pode comer ali o trato. Ela invade, né? Você vai ter que mandar, de algum jeito vai ter que reconstruir, em casos piores ali, vai dar uma sepse, que nem o Emanuel falou. Sim. Vai piorar a situação muito. Sim. É a questão lá da colônia de bactérias, ele cai no sangue, tchau. Vai passar pelo sangue, vai para outros órgãos, aí pode gerar até a morte do animal, né? Você vai descobrir só na necrópsia depois. No pós-morte. No pós-morte. Você morreu lá fazendo
É importante a gente falar também, né, sobre, já que a gente estava falando sobre esses sinais de alerta, não somente quando o animal vai pra rua também, né, quando ele tem acesso ao quintal, ou até mesmo apartamento, né, a gente não descarta a possibilidade do animal desenvolver até mesmo uma otite, né, então a gente observa, né, no ouvido, a secreção no ouvido, se tem muita cera no ouvido, a gente pode estar tendo uma ideia se existe ali uma infecção, uma inflamação, até mesmo o mau cheiro também, né, que acaba deixando quando a gente observa esses sinais no animal, né? Sim. Então, alguns padrões, né, de lesões que advêm, eu não sei se esse é o termo correto, Esquece. vem, né, desse bonito. tipo de desse tipo de situação, vai ser ali na pele do animal. Uma seborreia ele pode desenvolver, né, isso às vezes se relaciona muito com a coceira, que vai ser ali a liberação de sebo, né, da sua pele. A sebo pode ser um pouco seco, um pouco úmido, e daí ela vai se assemelhar muito com uma caspa nos humanos, né, que é bem comum, só que é um pouquinho uma caspa mais suja, um pouco mais espessa, né? Serosa. Isso. Fica com a aparência feia, né? A gente consegue perceber como doutor, olhando, Sim. conhecemos o animal. Questão de uma lesão térmica, a queimadura, né, é algo bem grave, é algo comum, né, não deve acontecer, né, mas é algo que pode evoluir muito rápido se não for tratado adequadamente, e a principal padrão de lesão que tem nessa situação é a bolha, né, que daí ela armazena ali uma secreção, né, de... Um líquido, né? Isso, um líquido dentro desse Líquido inflamatório. tecido. Às vezes pode ser até purulento, né? Dependendo da gravidade da Se queimadura. evoluir, né. Outra questão também é os tumores, né, que é muito famoso, muito conhecido, mas os tutores muitas vezes negligenciam, né, dar uma atenção para isso, nem sempre. E às vezes acho que é só uma pelotinha ali que surgiu, uma feridinha. uma verruguinha, né? Verruguinha. Você vai ver a pior notícia que você podia receber quando você vai pro veterinário. Então, daí isso daí evolui, e daí quando vai ver, já tá ali com uma lesão aberta, uma lesão infestada às vezes por míase, que é muito comum, né? A míase está presente em bastante casos assim, de tumores abertos. Aí é importante o tutor ficar atento, né? Porque dá pra ver. É que isso também é uma negligência, né? O tutor tem que ter atenção. Muitas vezes o doutor fala, nossa, surgiu do nada. Surgiu do Apareceu nada. ontem, né? Como foi o nosso caso da furunculose eosinofílica, né? O doutor relatou que ontem à noite apareceu essa ferida, uma ferida gigante, né, no focinho do cachorro. Cobrindo o focinho inteiro, apareceu do nada. Isso não é nada. Bom, então esse tumor, ele se não tratado adequadamente, né, ele pode se disseminar, que seria a metástase, né, Sim. que vai se espalhar ali pelo corpo do animal, e daí é tchau, né, porque o tratamento vai ser muito invasivo, às vezes é muito caro, agressivo, e às vezes é caro e o tutor não tem condições, né. O medicamento, na verdade, ele é um medicamento que o animal tem que tomar pro resto da vida dele, nesse caso. Esse seria um tratamento paliativo nessa questão? Exatamente. Porque, assim, quando você tem um tumor exposto, você, através de uma cirurgia ali, você consegue retirar, né? Uma operação se retira. Só que se tiver metástase, ele vai crescer de novo. Sim. Não importa quando você retirar, ele vai continuar crescendo, porque ele já se espalhou, ele já está sistêmico. Então aí, só vai ter que esperar, dar a melhor vida possível pro seu animalzinho. Infelizmente, né? Outra de padrão de lesão que é bem comum é a descamação. Que é basicamente, então, a eliminação de células mortas ali da pele do animal. A célula morreu, a pele vai começar a se regenerar e vai começar, então, a ir embora a pele velha, fica a pele nova que... Isso é uma pele renovada, né? Isso, uma cobra ali. Tipo. Bom, então a descamação que vai ser a eliminação ali de pele morta. Basicamente é isso, que o tecido do animal morre e ele vai se regenerar, surgindo outro tecido novo. E por fim, só para complementar mais essa questão de padrões de lesão, é a crosta, que vai ser um resultado ali de coagulação e vai ser uma camada de tecido endurecida, né? É que ela não vai se curar, vamos dizer assim. Isso, algo que fica permanente, né? Algo meio crônico. Exatamente. Bom, a gente vai dar agora... Vamos passar a palavra para os nossos colegas, vamos dar a palavra para eles, continuar o nosso podcast. Dá um beleza aí pra câmera. Agradecemos a audiência até aqui. Obrigado, E é professora. Obrigado, galera que ouviu e assistiu. Se teve mais alguém? Deixa o like se curtiu o Pó de Pato, né? Pó de Pato, nosso papo de pato. Papo de Pato, né? É isso mesmo. Pó de Pato, o nosso papo de pato. Até mais. Isso. Tchau. Tchau, Até tchau. depois. Boa noite. Boa noite, Eu sou a pessoal. Júlia, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo bom? Hoje, no podcast, a gente vai falar de uns temas de um assunto muito importante e um assunto abordado muito bom.
Eu gostei bastante desse assunto, que é sobre doenças comuns na clínicas que a gente pode resolver sintomas, diagnóstico, prescrever um diagnóstico correto. Eu vou abordar um assunto que eu gostei bastante sobre as doenças mais comuns, né, que são as doenças mais cometidas numa clínica, que são as dermatites. Que, na verdade, a dermatite abrange vários tipos de dermatite, a gente tem vários tipos. A mais comum, no caso que eu vou abordar mais sobre ela, é a dermatite atópica, mas existe a dermatite por contato. Contato significa contato com agentes patogênicos como alérgico, né, a picada de inseto, a picada de pulgas. E também tem a dermatite infecciosa, bactericida, né, que ela, onde dessa alergia acontece uma infecção secundária, e dessa infecção secundária penetra a bactéria, que essa bactéria pode ser um tipo de dermatite, tipo de sarnas, né, uma sarna malamésia, ou vários tipos de sarnas. Mas eu vou abordar mais mesmo, que eu achei muito mais comum numa clínica, é o tutor. Aparecem muitos casos com dermatite atópica. Ou seja, a dermatite atópica, basicamente, ela está associada a alérgico, ela está associada à alergia. Como? Que tipo de alergia? Alergia, na verdade, ao ambiente, alergia à grama, alergia ao ácaro doméstico em casa, à poeira. Então, a dermatite atópica, ela abrange muito. Então, os sintomas é muito parecido com as outras. Mas para um bom médico veterinário se identificar e fazer um diagnóstico correto, tem que aprofundar, tem que se varrer bastante, procurar analisar bastante os sintomas mesmo, analisar todos os sintomas que uma dermatite atópica pode aparentar, para saber fazer o diagnóstico e fazer aquele tratamento correto. Porque ele tende a confundir, né? Porque são vários sintomas diferentes, então ele pode às vezes achar que o cachorro, sei lá, o cachorro ou o gato, né, se machucou, ainda mais gato, né, que vai pra casa do vizinho, pula aqui, pula ali. Se coça muito, sim, né? Sim, o cachorro também, às vezes abre o portão, o cachorro foge, volta com algum machucado, ele acha, né, que foi um machucado simples, sim, mas pode levar a uma alergia mais profunda, né? E daí acaba não se aprofundando, pensando que é um machucado, não levando no veterinário e levando a consequências que são, muitas vezes pode ter sem reversível, né? Sim. Pode levar ele a um diagnóstico pior. Sim. Então por isso que é importante, né, levar no veterinário e ele fazer o papel dele. Isso, é o tutor levando na clínica e, na verdade, o papel também muito importante do médico veterinário fazer o diagnóstico correto. Porque cada sintoma dessas doenças, dessas dermatite, ou tumores de câncer, alguma coisa, é o seu diagnóstico preciso para fazer o tratamento correto e saber qual medicamento vai atuar naquele tipo específico, né, de doença, né? Então, abrange muita coisa, né? Então, não é simplesmente um ferimento, a gente tem que aprofundar mais. Vamos supor, vou pedir que tipo de exame o médico veterinário tem que pedir, qual vai ser o tipo de exame que ele vai pedir, se vai ser só um exame ou tem que fazer mais de um exame, como o exame citológico ou o hemograma, né? Então a gente tem que, o médico veterinário ele tem que ser responsável por isso, né? Esse papel mesmo. Aproveitando, né, entrando no assunto dos 3 tipos de tumores mais comuns, que tende muito a confundir a cabeça dos tutores, né? Porque muitas vezes eles não têm esse conhecimento. Então eu acredito que o papel do veterinário é ele conscientizar as pessoas também sobre esses tipos de dermatite ou tumores, né? Eu peguei os 3 mais comuns, né? Que são o mastocitoma. Ele se apresenta como uma bolinha. Muitas vezes o tutor pensa, um machucadinho ou algo do tipo, né? Só que o animal tende a coçar muito. Então, às vezes, tem pessoas que associam coceira a, igual você falou, né? Pulga, picada de alguma coisa, inseto, formiga, né? Ou até picada de bicho. Principalmente sarna, eles pensam. O cachorro começou a se coçar, vai pra rua, eles pensam que pensa que é uma coceira simples, né? Não verifica, né? Não vou levar no veterinário. Sim, por isso que é importante levar no médico veterinário, porque por ser um tipo de tumor maligno, a chance do animal, se não for diagnosticar precocemente, ele é importante. A virar óbito por conta disso, ou sofrer muito por conta, né, disso. Também tem o papiloma, que é um tipo muito comum. Esses 3 ele é mais agressivo, o papiloma? Você acredita? Eu acredito que ele não seja o mais... benigno, maligno, ele é benigno. Então ele não é Então, eu maligno. acredito que ele não seja muito agressivo por conta que ele se apresenta em forma de couve-flor, como se fosse um couve-flor ali, né? Num lugar só. Pode ser que ele vá embora, pode ser que volte. Ele desaparece. Ele vai e volta. Ele pode ir e pode voltar. Então, assim, se o tutor vê,
qualquer coisa diferente é melhor levar, né? Porque É melhor precoce, prevenir prevenir, do que... investigar também, Sim. se for maligno ou benigno, para o médico veterinário falando assim, não, tá tranquilo, Sim. vai fazer esse tratamento Não é correto. porque é benigno que ele não tem que ser, não Tratado. tem que ter uma atenção, né? Atenção Então maior. é muito importante. O que eu acredito que seja o mais difícil do tutor lidar, né? Que faça mal para esse animal. No caso, é o carcinoma, que ele é benigno. Ah, benigno. Pode se tornar maligno. Ah, ele começa então benigno e Isso ele- se depende. torna maligno, então, praticamente. Eu acredito que dependa do estágio que o tutor levar pro veterinário. Ah, e o estágio né? que esteja, né, Sim, o animal naquela porque, situação. Sim, porque como ele se apresenta? Ele se apresenta como uma ferida que não cicatriza. Ah, Então eu acredito que ele seja até o pior, porque assim, é pior pro tutor. ele é escondido, né? Ele se pro esconde e tutor. depois volta. Não, ele tende a ter várias feridas, né? Ah, espalha no corpo todo, então. Isso, porque o que acontece? O tutor, às vezes a gente até como tutor de um cachorro ou de gato, a gente vê, é um machucadinho, daí você às vezes trata como um machucado, né? Sim, como ferimento. Principalmente as pessoas que não são veterinários, né? Sim. Que não tem conhecimento. Não tem o conhecimento. Então é importante levar no médico veterinário, porque essas 3 situações podem se agravar. Sim. E, né, se fosse realmente um machucado, no caso do carcinoma, ir embora, né? Você ia... Uma simples coisinha vira todo ver uma bola de porque neve e um tudo. tumor. Isso. É um tumor. E tem que ser investigado. Sim, tem que ser investigado, tem que levar... Tem que fazer exames, né, tudo. Então, assim, o que fica de conselho para os tutores? Se notar qualquer ferida, Coceira. coceira, tem também... Vê se o animal tá com alguma perda de apetite, tá alguma coisa estranha, Não, qualquer diferente no coisa estranha, mas comportamento. em questão de pele, Sim. né, que seja corte ou alguma bolinha diferente ali, né, ou até esse que parece um couve-flor, esse é bem evidente, né, então... É muito visível, né? O doutor vai desconfiar. Apareceu esse ferimento, corre no veterinário, né? Então, Examina. Assim, vai fazer um carinho no investiga. animal, já passa a mão ali, né, pra ver se ele não tem nenhuma coisa diferente, e se notar, leva. Porque as Não tá pessoas- uma diferença na pele, com a Sim, cor, se a pele tá porque avermelhada. Ai, na região do pescoço, a barriguinha dele tá muito vermelho. Melhor Investiga, levar. né? Melhor Sim. prevenir precocemente, Sim. né? Do que... Porque esses tipos de situações tendem a piorar, né? Sim. Porque... E muitas vezes, te interrompendo, mas muitas vezes o tutor só leva em caso quando tá Sim. mais agressivo, Isso quando que eu ia tá falar mais, agora. Aham. mais avançado. Sim, Aí isso que eu ia o falar tratamento agora. fica Eles- difícil. Sim, o que eles tendem a pensar? Não é nada. Vou levar outro Deixa dia. como tá, leva Mas outro não dia. pode, porque isso pode custar a vida do animal, Sim. dependendo do... Sim, agrava muito, né? Sim, ainda mais tumor. Sim. Né? Ainda mais esses tipos de tumor, que é o mastocitoma e o carcinoma. O carcinoma, né? Maligno, benigno. Um pode se tornar benigno e o outro é benigno. Sim. Então, o que importa sempre é a qualidade de prevenção, vida isso. e a prevenção desse animal. O tutor tem que investigar mesmo, né? Qualquer coisinha que você vê no seu animal, por simples que seja, vai ao médico veterinário, Porque- conversa com ele, tira dúvidas, Exatamente, porque eles não falam. faz os exames, né? Eles não falam, eles não conseguem falar, olha, eu tô notando que tem Algo algo diferente. diferente aqui na minha pele, né? Não somos igual nós. Ah, tá vermelhinha aqui a orelhinha. Ah, deixa pra lá, ele bateu em um. Talvez nem bateu, talvez aquilo tá começando, aquele pontinho pra dar um gatilho pra Sim. começar uma infecção Aham. bactericida, uma dermatite, ou um tumor maligno ou benigno. Sim, é exatamente isso. E o tutor ser sincero, né? Ele falar, não ter medo de falar, porque às vezes um detalhezinho que ele fala de diferente dá um diagnóstico. Sim, diferente. nossa, isso você dá mais qualidade de vida também Sim, pro animal, aham. né? Então é responsabilidade, acho que tanto do veterinário quanto do tutor do, Sim, se do formar gato, mais. do cachorro. Sim. Então é isso. Muito obrigada pelo... Eu que agradeço Papo de hoje. pelo tema, adorei esse obrigada. podcast, Sim. obrigado a todos. Muito obrigada, tenha uma ótima noite. E assim a gente encerra o podcast por hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada por você que assistiu. E fica a dica. Cuide sempre do seu animal, do seu bichinho, né? Pra ele ter a melhor condição de vida. Sempre leve ao profissional médico veterinário. Como a minha amiga falou, esse podcast, a gente abordou muitas coisas importantes, né? Sobre os sintomas e as doenças mais comuns, né? E o melhor conselho que eu posso dar é a prevenção é o melhor remédio. Então, e é isso. Obrigado a todos pela participação, pela atenção de todos a assistir o nosso vídeo. E obrigado. Tchau, tchau.